Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida, de forma saudável, é claro, fazendo o bem, porque praticar o bem é tudo de bom. Quando você pratica o bem, você produz determinados hormônios no seu corpo que acabam melhorando a sua imunidade. Você sabia disso? Não sabia? Então fique sabendo. Está mais do que comprovado de que a prática do bem é com certeza um medicamento. Acredite você ou não. O nosso organismo, o nosso corpo, ele ainda é um universo. A medicina, a ciência, cada vez mais pesquisa medicamentos para tratar determinados ou determinadas doenças que nós adquirimos por prática errada no dia a dia. Comemos demais, comemos errado, bebemos demais aquilo que não é saudável, ao invés de usarmos água, usamos bebida alcoólica ou refrigerante, que não é legal, porque na história da humanidade a água sempre foi o líquido mais importante para o ser humano e para os animais. Com o decorrer do tempo, o homem foi evoluindo e foi criando alimentos e bebidas, e esses alimentos acabaram trazendo muitos problemas. Que o digam aqueles que sofrem com diabetes, por exemplo, que adoram o açúcar, o refrigerante, e aí apelam para o diet, também tem açúcar e também tem sal. Então, a prática do bem não é só você ajudar uma senhorinha a atravessar uma rua, a você devolver o troco que você recebeu a mais na padaria ou no mercado. Fazer o bem é fazer o bem para você também. É fazer aquilo que é certo. E, lamentavelmente, nos tempos atuais, muitos estão fazendo aquilo que não é o certo. Eu não quero aqui ditar regras de vida, muito pelo contrário, apenas alertar de que para viver bem, você tem que fazer o melhor por si. Não é só você ajudar os outros, é você fazer o que é certo. E não é difícil, não. É fácil. Basta querer. Não tem o ditado, querer é poder? Poder fazer aquilo que é certo. E tem uma outra situação, que é você saber discernir. Deus nos deu a vida, que é algo maravilhoso. Você já observou, nessa época do ano, em algumas regiões de Joinville, uma árvore que só floresce nessa época do ano, que é o famoso jacatirão. É uma flor roxa, você observa. Uma flor muito bonita. Ela floresce justamente no final de novembro, início de dezembro, e vai até março. Período do aparecimento do caranguejo, que é um crustáceo famoso aqui da região, onde muitos, nessa época, acabam colocando ele numa panela, o crustáceo, e comendo ele, que é o famoso caranguejo. E como é bonito você olhar a florada do jacatirão. É lindo, dá alegria à natureza, não é verdade? E Deus nos deu o poder do discernimento. Discernir é você saber fazer aquilo que é certo e deixar de fazer aquilo que é errado. Não existe poder maior do que esse. Então, procure fazer a coisa certa. Procure errar menos para acertar mais. Acertando mais, você vai viver mais e melhor. Ok? Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, a doutora Daina Eleutério, que é médica generalista, você vai saber por que generalista. Nós vamos colocar um videozinho que eu achei muito interessante sobre a maneira correta de você tomar um medicamento, principalmente um comprimido. Eu recebi esse vídeo de um amigo do WhatsApp
E eu achei muito interessante, porque é um médico que está dando uma dica de como você pode e deve tomar um medicamento corretamente. Eu nunca prestei atenção nisso. Às vezes eu tomo um comprimidozinho, mas eu não fazia como esse médico está colocando para a gente. Vamos ouvir o videozinho? Roda aí, Zé. Alô, amigos. Vamos a um assunto importante hoje. Você sabia que ninguém toma o comprimido de forma correta? Normalmente pega-se o comprimido e toma-se o comprimido com um pouco de água. Isso vai encontrar o estômago seco e essa dissolução será num estômago com um pouco de suco gástrico. Qual é a forma correta? A forma correta é tomar um copo de água, aguardar de 1 a 2 minutos, pega-se o comprimido e toma-se um pouco de água. Com isso, esse comprimido vai encontrar uma lâmina de água no estômago, lá se dissolve de forma homogênea, dessa forma é absorvido também de uma forma melhor, o efeito do remédio é melhor e não se tem os efeitos secundários do remédio no estômago. Divulguem essa informação para os seus familiares e seus amigos. Legal, você viu a dica? E muitos fazem ao contrário, né? Tomam o comprimido e já jogam água em cima. Interessante, não custa você mudar. Porque às vezes nós tomamos um medicamento e ele dá, depois de tempo, um revertério no estômago, né? Uma azia, uma sensação ruim. Isso pode ser por conta de você não estar lubrificando corretamente o seu intestino com a água antes de colocar o comprimido na boca para engolir. Uma prática bacana e fica uma dica. A gente vive aprendendo no dia a dia. E eu, quando recebo uma informação dessa, eu faço questão de passar adiante. A minha mãe dizia, conhecimento não se guarda, conhecimento a gente tem que passar adiante. Porque outros têm que aprender para que outros possam também se beneficiar desse conhecimento. Coisa tão simples, mas que pode fazer a diferença. Ok? Doutora Daina Eleutério, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Um prazer conversar com você. Daina, médica generalista, o que é generalista? Generalista é aquele médico que antigamente, né, popularmente, ele era conhecido como clínico geral. Certo. É o médico que atende toda a demanda dos pacientes, desde crianças recém-nascidas até os idosinhos lá de 100 anos. Certo. Ele é o médico que não fez a residência ainda, mas ele consegue atender o paciente como um todo. Como um todo. Que popularmente, igual eu havia falado, é o clínico geral. O clínico geral. Agora, Daina, você é uma jovem. Você se formou faz o quê? 2 anos atrás? 1 ano. 1 ano. Sim. Você tem uma vida inteira pela frente e você se formou numa época em que a saúde do Brasil passa por um perrengue, podemos dizer assim, né? Tivemos a pandemia, agora voltamos a ter alterações no vírus Covid, com novos subtipos. Sim. E ainda há uma restrição, por incrível que pareça, com relação à vacina. Você, como jovem, você tem contato com outros jovens. Como é que o jovem hoje vê a imunização? Você acha que a imunização é o caminho para enfrentarmos essas doenças ditas novas que estão aparecendo aí? Ou existe outra alternativa? Essas doenças que elas estão aparecendo, que são chamadas de doenças novas, que acarretam a essas pandemias, a vacinação com certeza tem um papel muito importante. Por exemplo, a do Covid, mesmo que não tenha, a gente não diminua, por exemplo, se você for vacinado contra o Covid, você não está imune 100% de contrair a doença. Certo. Mas você está imune
você está prevenindo as formas mais graves da doença. Certo. Então, com certeza, ela diminui a vacinação, a imunização, no geral, ela diminui essas formas mais graves. Isso, por consequência, diminui as internações, diminui todos os prejuízos que o Covid, por exemplo, causaria. E a imunização, sim, ela é positiva. A gente tem exemplos antigos aí de pandemias antigas, de epidemias antigas que foram erradicadas, doenças erradicadas por conta da imunização. Agora, nós já falamos aqui uma vez num programa com um outro profissional e nós falamos o seguinte, no Brasil, lamentavelmente, existem pessoas que usam redes sociais para disseminar informações que não tem fundamento. Existe um grupo contra a vacina. Você deve ter tomado conhecimento disso. E esse grupo que dissemina essa ação contra a vacina está tomando um vulto considerável. Tanto é que houve até pais que não estão levando filhos para tomar vacina contra a poliomielite, que é uma vacina já antiga e que tem uma eficácia comprovada. Muitos dizem que essa vacina que aí está contra o Covid, ela foi preparada em pouco espaço de tempo, que deveria ter mais tempo para prepará-la. A medicina hoje, ela evoluiu muito. Uma pesquisa recém mostrava que quando foi descoberta a vacina contra a gripe, quando ela foi preparada e pronta, levou-se alguns anos. Só que naquela época a ciência andava devagar. E agora mudou. Você como médica jovem, como é que você vê isso? Você acha que esse grupo está certo de disseminar essas informações contrárias à vacinação? Não. Porque, querendo ou não, a vacina ela não seria simplesmente lançada para a população se ela não tivesse se não tivesse sido feitos experimentos anteriores que comprovassem a eficácia dela. Certo. Então, ela não seria simplesmente jogada para a população com o objetivo de piorar aquela doença ou de não prevenir aquela doença. Existem sim esses grupos que são contrários, mas sempre existiram. Desde antes a gente tem, na história mesmo, fala desses grupos contrários. Mas com a rede social agora eles ganharam mais força. Dissemina mais, sim, porque com todo certeza. mundo tem WhatsApp, Facebook, Instagram, e ela entra ali e toma conta, né? Essa é a grande preocupação hoje de pessoas que querem o bem dos outros. Concordo que algumas coisas ainda precisam ser explicadas. Claro. Por quê? Porque quando se fala, vacina, os laboratórios ganham bilhões. Pois é, mas quantos bilhões também são economizados quando uma pessoa fica imunizada, ou quanto pessoas ficam imunizadas que não precisam internar, que não precisam fazer exames e por aí vai, né? Exatamente. Então tem os dois lados que tem que se ver. Com certeza. A medicina atual, da qual você faz parte, ela trabalha muito na profilaxia. A profilaxia, muitos não sabem. O que é profilaxia? Explique para quem está em casa. Existem dois nichos, principalmente no SUS, né, mas a gente fala no geral, da atenção primária à saúde, certo. Que é essa atenção para o paciente, que é a promoção e a prevenção. A promoção da saúde e a prevenção da doença. Por que a gente divide nesses dois grupos? A promoção da saúde é tudo aquilo que a gente faz com o paciente, com a pessoa na sua totalidade. Então, a gente olha o paciente, a pessoa no contexto em que ela está. E a partir disso, a partir de entendendo aquele contexto dela, a gente vai promover a saúde. Seja com melhoria da alimentação, seja com atividade física, seja com diminuição do tabagismo, diminuição do alcoolismo, mas entendendo o paciente naquele contexto em que ele está. A prevenção, que essa também pode-se falar de profilaxia, é o que a gente faz para prevenir a doença em si. Então, por exemplo, a gente dá um remédio para um paciente que já tem um diagnóstico de hipertensão, de pressão alta, para prevenir que aquela doença
ela avance. Evolua. Isso não é uma promoção da saúde, porque o paciente ele já está inserido naquela doença. Mas isso também não impede que a gente promova a saúde para aquele paciente que já tem aquela doença. Que no fim das contas é o mais importante, é essa promoção da saúde. Promover a saúde é fazer com que a pessoa tenha a atenção de um profissional para orientá-lo. Isso, exatamente. Ela é inserida naquele contexto, ela participa. É uma coparticipação, tanto do médico, Sim. quanto do nutricionista, quanto do psicólogo, quanto do profissional de educação física. É um acompanhamento multidisciplinar. Exatamente. Mas o paciente ele também participa daquilo ali. Não é eu chegar para ele e falar, você precisa fazer atividade física. Sim. Eu preciso mostrar para ele, entender o contexto que ele está inserido, para conseguir promover a saúde juntamente com ele. É porque quando se fala em atenção primária, muitos não entendem. Sim. Um exemplo, o Sistema Único de Saúde do Brasil é o melhor sistema do mundo no papel. No papel ele é perfeitíssimo, só que na prática ele enfrenta muitas dificuldades. Um exemplo, aqui em Joinville nós temos o SUS, como tem em Jaraguá, Blumenau e por aí vai. Joinville tem um orçamento previsto para o ano que vem de aproximadamente 500 milhões de reais para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse dinheiro não é da prefeitura, é o dinheiro oriundo dos impostos que os empresários pagam, que os trabalhadores pagam, dinheiro que é arrecadado pela União, pelo Estado e pelo município. Aí o município projeta um orçamento. O orçamento de Joinville para o ano que vem é 4 bilhões e 400 milhões de reais. É um dinheiro considerável. Mas mesmo assim nós temos problemas na saúde pública em Joinville. Fila para cirurgia, fila para exame, fila para consulta e por aí vai. Qual a solução para buscarmos fazer com que esses valores possam ser utilizados com resultados positivos? Eu sei que você não sabe qual vai ser o segredo, mas você como uma médica jovem, assim, como é que você projetaria? O que você daria como sugestão? Sim. Na grande maioria das vezes, esse dinheiro ele é usado exatamente para realizar exames, para poder fazer cirurgias e demais coisas, né? Certo. Salário e por aí vai. Sim, mas tem muito gasto de exame, por exemplo. Tem, muito. E que não necessariamente são esses exames deviam ser pedidos. Então, assim... Devia ser mais critério? Exatamente, mais criterioso. Eu sempre falo para os pacientes que o que eles chamam de check-up... Quero fazer um check-up. Quero fazer um check-up. Só o fato de ele estar indo à consulta já é de uma importância muito alta. Porque na consulta, na anamnese, no exame físico do paciente, na entrevista com ele, a gente consegue entender qual a necessidade real de realizar exames, por exemplo. Então, é uma coisa que deve-se pensar mesmo, principalmente nessa questão de exames, porque não necessariamente o paciente ele precisa, quando ele entra nessa porta de entrada, que é o SUS, quando ele vai no médico de saúde da família, num generalista... Ou mesmo num plano de saúde, sim, até numa outra instituição. Ele vai conversar com o médico, isso não quer dizer que ele tem que sair com o exame. Que ele tem que sair com o exame ou que ele tem que ser encaminhado, por exemplo. Então, a gente consegue guiar o médico generalista, o médico clínico, de saúde da família e comunidade, ele consegue guiar para onde o paciente tem que ir e quais são os exames que são necessários para aquele paciente, para aquele momento. Não é um geral. Para você, eu não vou pedir todos os exames que eu pediria para mim, por exemplo. Entendeu? Então, no exame físico, na consulta do paciente, a gente consegue direcionar isso. Seriam critérios. Exatamente. Eu tenho falado aqui nesse programa, que já fazem praticamente 30 anos no ar. É pouco tempo, mas estamos levando informação. São 30 anos de conversa sobre saúde. É pouco tempo, mas é um tempo, acredito, que muita gente já aprendeu alguma coisa. A medicina, ela tem que ser mais humanizada. Eu defendo já há muito tempo essa prática. A humanização na medicina é o caminho para uma saúde melhor. Para todos. Todos ganham. Porque quando uma pessoa vai no médico
e o médico atende a pessoa em 5 minutos, não é legal. Com uma consulta, em média, demora de 25 a 30 minutos, uma consultazinha boa. Conversa, vai, ouve, tal. Se necessário um exame, pede. Se houver dúvida, espera um pouco, vamos deixar de repente para outra consulta. Exatamente. O caminho é esse, vamos otimizar. A otimização é o caminho, de repente, para se buscar, talvez a médio prazo, resultados positivos, tanto na área da saúde pública quanto na área da saúde privada. Uhum. Porque muitos não sabem, quem não tem plano de saúde, indiretamente paga também. Claro. Indiretamente, você sabia disso? É. E não é barato o plano de saúde. Mas você tem opções. Nós estamos conversando hoje com Dayana Eleutério, médica generalista. Temos um intervalinho comercial rápido e na sequência nós vamos continuar o bate-papo legal aqui no programa Saúde e Companhia, que volta em instantes. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Saúde e Companhia, hoje conversando com a doutora Dayana Eleutério. Ela é médica generalista. Você já ouviu falar no Clube Social Saúde? O Clube Social Saúde funciona como uma associação das melhores marcas no que diz respeito à saúde e bem-estar. Com forte atuação em Santa Catarina, o Clube Social Saúde traz sempre o que há de melhor para seus associados. Você paga um valor mensal muito acessível e usufrui das melhores tabelas de valores em consultas, procedimentos e muito mais em toda a rede credenciada, que hoje conta com mais de 70 empresas, lembrando, sempre as melhores. E você sabe o que é o melhor do Clube Social Saúde? Você escolhe aonde vai ser atendido. Se quiser ir direto ao especialista, pode ir. Isso é o que chamamos de real livre escolha. Legal. Então, Clube Social Saúde, eu indico. Procure mais informações, está aí o telefone. Eu tenho certeza que você vai ganhar com essa atitude de optar pelo Clube Social Saúde. Doutora Dayana, nós falamos há pouco sobre a humanização no atendimento médico. Humanizar é preciso. Quando nós falamos de atendimento médico, quando uma pessoa vai a um médico, eu particularmente penso assim, ela às vezes não tem nada grave, mas ela quer conversar com alguém que faça parte, que não faça parte da família, porque às vezes a família não entende, né? Um exemplo, uma pessoa que sofre com fibromialgia, ela reclama de dores, mas o marido, ou às vezes o filho, diz, que nada, isso é da idade, essa coisa toda. Aí ela conversando às vezes com o médico, ela se sente melhor, porque o médico vai ouvir ela e vai ver que ela tem um problema pelos sintomas que ela relata, porque quem está em casa convivendo às vezes com alguém que tem um problema, ele não é médico, né? Ele não entende de medicina, não se formou-se numa faculdade para poder entender o reclame de quem tem uma doença. A humanização é o caminho para se melhorar a vida de quem está com um problema, às vezes? Com certeza. Assim, vamos generalizar assim, né? Mas existem muitos pacientes que vão às consultas para conversar. Quando eles chegam lá, na verdade, você vê que o que ele precisava era de atenção. Atenção para aquele problema que ela estava relatando em casa, com familiares, com amigos, mas igual você falou, que não foi dada a devida atenção para aquilo. Acha que é drama, acha que não é possível que seja aquela dor daquele jeito. E a gente, querendo ou não, ali, a gente entende aquilo ali melhor. Então, às vezes, o paciente ele vai para conversar. Ele sai de lá exatamente com a mesma prescrição que ele veio, sem exame na mão, sem nada, mas já sai relatando que está melhor. Porque ele precisava daquele momento de conversa, de explicar aquilo que ele está sentindo para alguém que entenda daquilo. Porque às vezes, para entender um problema que a pessoa tem que ser alguém que não faça parte daquele círculo que cerca ele. De fora. Né? Tem que ser alguém de fora
daquela redoma, né? Porque hoje em dia, até o brasileiro, o ser humano, ele, de uns 2 anos para cá, aqui no Brasil, nós estamos sentindo mudança no comportamento das pessoas de uma forma... eu estava vendo esses dias um psiquiatra falar sobre isso. Era uma mesa redonda entre um psiquiatra, um assistente social e um sociólogo. Comportamento do século XXI do ser humano, o Brasil. Questão política, Covid, pandemia, alterou o comportamento das pessoas. Nós estamos perdendo a tolerância, estamos ficando intolerantes. Com tudo. É uma coisa impressionante. E isso é uma doença. Está levando as pessoas a consultórios de psiquiatras, buscando ajuda de psicólogos, Sim. porque estão pai brigando com filho, mãe brigando com filha, marido brigando com mulher, e de uma forma violenta. Muito. Até com um feminicídio que aumentou barbaridade, disparou no Brasil. Hoje, a cada 9 minutos, uma mulher é agredida. Uma coisa impressionante. A intolerância é uma doença. Sim. Né, Day? Então, eu acho que nós precisamos mudar esse contexto de vida, porque às vezes o médico não vai fazer tudo o que você precisa para mudar o seu comportamento. Exatamente. Né? O médico é uma peça dentro desse jogo. Né? A gente está ali para auxiliar, para ajudar, né? Exatamente. O médico não é a solução. Não, definitivamente não. Eu falo para os pacientes assim que a saúde dele é dele, a vida dele é dele. A gente é uma peça ali naquele quebra-cabeça da vida dele, da saúde dele, para auxiliar na promoção da saúde, na prevenção de agravos de doença, para ajudar e para mostrar o caminho mais correto para ele conseguir. Mas ele também tem que participar daquilo. É uma coparticipação, tanto do profissional que o atende, quanto dele, como paciente, como pessoa mesmo. Porque o paciente, muitas vezes, ele chega fragilizado, às vezes, no médico, né? Ele chega, tipo assim, ele diz assim, doutora, a senhora, entre aspas, você é minha esperança. Você já atendeu o paciente assim? Já. Achando que você é a tábua de salvação dele. Aí, como é que o médico vai encarar isso? Eu costumo tentar explicar isso, porque remédio nenhum faz milagre, consulta nenhuma faz milagre, médico nenhum faz milagre, profissional nenhum faz milagre. Então é um trabalho conjunto. Os pacientes entendem isso assim de certa forma, mas você tem que ter paciência para conseguir captar aquilo e entender que às vezes ele está sofrendo e que ele realmente está atrás de uma solução para aquilo. E a solução às vezes não vem. Não, definitivamente não. Não, né? Porque tem pacientes que às vezes têm um problema e que vai deixando. E aquilo vai crescendo, se torna uma bola de neve, né? Sim. Aí quando chega num estágio elevado, insuportável, ele vai atrás da solução. Aí a solução até pode vir, mas vai demorar o mesmo tempo que levou para criar aquela bola de neve. Porque ele não teve a promoção da saúde, né? Isso, aquilo que falamos no começo. Isso, então ele só está procurando a prevenção da piora daquela doença que ele já tem. Já tem. Mas não teve aquela promoção mesmo de tentar evitar a doença em si. Entendeu? Agora, quando se fala em generalista, você já recebeu homens e mulheres que procuraram o seu auxílio. E, um exemplo, hoje as pessoas se alimentam mal, lamentavelmente, né? Nós temos hoje opções de alimentações, por exemplo, fast food. Você pede de madrugada, vai o que você quer. Praticidade ali, praticidade. Né? Você vai no mercado, tem centenas de opções de congelados, com um monte de produto que a gente não sabe o que Pacotes, é. É isso. Tudo. Eu tenho batido numa tecla aqui, viu, Day? Que é o seguinte, vamos descascar mais e desembrulhar menos. Com certeza. Entendeu? Eu fico observando na minha residência a quantidade de lixo descartável que eu produzo. Barbaridade, eu fico... Esses dias, todo final de semana eu levo no mercado. Quando eu vou fazer compras, eu uso minha sacola. Eu não uso sacola do supermercado. Não vou salvar o mundo, mas faço a minha parte. Fazer, né? Aí eu pego lá uma caixa de papelão, coloco dentro e trago para casa. Aí
compro numa semana. Na semana seguinte, aquela caixa de papelão que eu levei para casa, eu coloco o potinho do iogurte, o saquinho do leite, tudo ali dentro e levo para o mercado para reciclagem. E eu fico pasmo com a quantidade de plástico que a gente produz. De lixo reciclado, que só 10%, aliás, nem 10% é reciclado. Você sabia disso em Joinville? Sério? Nem 10% é reciclado. As pessoas dizem que não tem tempo para reciclar o lixo. Nossa. É uma coisa que não dá para entender. A alimentação, você, quando conversa com um paciente, muitos relatam, doutor, eu queria mudar o meu hábito alimentar. O que eu faço? Como é que eu... Mas é difícil, porque eu gosto de comer um torresminho, eu gosto de comer um embutido. Como é que o generalista, o médico, vai mudar essa forma de pensar da pessoa que quer mudar a alimentação? Para não falar 100% dos pacientes, 99,9% chegam com essa frase. Sério? Sério. De cada 10, 9? É. Poxa. Quero mudar meu estilo de vida, quero mudar minha alimentação, me alimento muito mal, não pratico atividade física. Mas, como eu consigo mudar, eu não consigo. O que eu consigo é orientar. Mas a de querer mesmo parte do paciente, da pessoa. Porque eu não posso ir na casa dela e fazer a feira dela, por exemplo. A gente consegue orientar. Aí entra o papel do nutricionista, que é muito importante nisso também. Porque nós, como médicos, a gente não pode fazer uma dieta, por exemplo, para o paciente. A gente consegue dar orientações. Certo. Mas montar um cardápio alimentar, a gente não pode. Tem que ser um profissional Tem que ser um nutricionista, que faz nutrição, essa coisa toda. Isso. E aí entra nisso nele, mas a gente consegue com certeza orientar e dar umas... Mas aí ele nos diz assim, a senhora não pode receitar um remedinho para emagrecer. Para emagrecer, para diminuir meu apetite e tal. Esses remédios para emagrecer, eles com certeza têm as indicações, eles são prescritos e eles têm os motivos de serem prescritos, mas não é para qualquer paciente. Tem as avaliações que a gente tem que fazer. Normalmente a gente prescreve para paciente que já chegou no nível de exaustão dele, de tentativa de emagrecer, e que ele realmente tem uma obesidade que, se não tratada, vai gerar outras doenças. Mas a gente não prescreve para todos os pacientes que querem simplesmente emagrecer. Ele tem a indicação, sim, dele. E é válida, com certeza, quando bem indicado. Quando bem indicado. Há casos e casos. Com certeza. É porque o medicamento também, ele tem o lado bom, mas tem o lado... Tem muito efeito colateral. Tem muito, né? Muitos efeitos colaterais. Porque eu sempre digo, não existe uma pílula dourada, existe, Dai? Aquela mágica? Não, milagre nenhum. Eu faço um comparativo do médico com um aconselhador de luxo, né? O médico, não desmerecendo, que o médico estuda, o médico tem que estar atualizado. O médico, ele fica esperando o paciente, né? Às vezes ele vai de encontro ao paciente, que está internado, né? Essa coisa toda. Mas não, ele fica lá na clínica dele, no consultório, aí o paciente vai lá em busca do quê? De um conselho. Sim. Às vezes, nós falamos há pouco, o médico receita um medicamento ou pede um exame, às vezes não. Como você bem falou, o médico não vai tomar o remédio pelo paciente. Não. Atividade física não vai fazer pelo paciente. O paciente vai ter que fazer aquilo que compete a ele, né? Mas às vezes é difícil mudar a cabeça de uma pessoa, né, Dai? É demais. Né? Demais. Eu não consigo, o que nós vamos fazer? Não tem aquele paciente que diz assim, o que nós vamos fazer agora? Você nunca ouviu isso? É demais. Já sei. E aí, doutora, o que a gente vai fazer agora? Pois é difícil para o médico, quando recebe um paciente que reluta muitas vezes em tomar... Sim, muito difícil. Mais difícil de tomar o medicamento são esses pacientes que a gente precisa fazer essa mudança de hábitos de vida. Muito mais difícil do que fazer o uso do medicamento. A maioria dos pacientes, eles tomam as medicações corretamente. Certo. É óbvio que tem as exceções, mas a grande maioria, ele não se reluta. Eles preferem, às vezes, que a gente prescreva o medicamento do que oriente essa questão de atividade física, de alimentação. Mas não tem o remedinho, né? Eles dizem assim. Exatamente essa frase que eles falam. O que não é legal, né? Não.
Porque o remédio, ele tem um lado bom. Por exemplo... Tem as indicações. Tem. Com certeza. Mas sempre tem contraindicação. Tanto é que quando você compra um remédio, você abre a caixinha, vem é um pergaminho, né? Se você for ler a bula do remédio, você não toma. Não. Você já viu? Esses tempos comprei um medicamento, comecei a ler, parei. Digo, não vou ler mais. Não tem nem por que ler, porque senão você deixa de lado. Eu comprei porque eu precisava usar. O médico, nós chegamos a um consenso, conversei com eles, não, vamos usar por um período e até deu um resultado, sabe, satisfatório. Mas se eu fosse colocar na prática o que falava na bula, eu não teria tomado o remédio. Aí você vê como o medicamento muitas vezes não é o caminho, né? Com exceção, por exemplo, você recebe um paciente que é hipertenso, ele tem que tomar um medicamento para poder regular a pressão arterial. Claro. Aí é obrigado. Né? Claro, tem as indicações, com certeza. Mas o paciente também ele precisa entender que só o medicamento não vai ter resultado. Sozinho não, né? Sozinho não. Então precisa realmente fazer essas outras mudanças, porque senão daqui a pouco eu estou entrando com o primeiro, depois com o segundo, depois com o terceiro, depois com o quarto medicamento. Vai dando um monte de remédio. Um tanto de remédio. Intoxicando de repente. Para poder tentar reduzir, igual você falou, o exemplo da pressão arterial do paciente. Sendo que se ele tivesse feito aquelas mudanças de hábitos de vida, a gente conseguia manter só com um. Hoje tudo é uma questão de mudança de hábito, né, Dai? Um exemplo. Essas doenças crônicas, elas têm. A mudança de hábito tem muita importância. Muito, né? Eu tenho conversado com profissionais de saúde, amigos meus, que dizem, Alivan, eu consigo, às vezes, ter certas alegrias no meu consultório. Às vezes fico triste porque perco um paciente, porque não segui a orientação correta que eu passei a ele. E fico feliz, às vezes, de ver o retorno, porque a maior alegria de um médico, isso já ouvi depoimentos, é receber o paciente e dizer assim, para você, doutora, eu me sinto outra pessoa. Você não se sente bem? É muito bom. Isso é gratificante para o médico. Demais, né? É demais. E o paciente também se sente bem, que é o melhor para a gente, sabe? É conseguir ter alcançado os níveis laboratoriais e físicos e mentais para o paciente, porque é todo um contexto que ele está inserido. É um conjunto, né? Exatamente. Então, quando muda uma coisa, acaba que a gente consegue alterar várias coisas. O querer é poder, né, Dai? Isso já está mais do que comprovado, né? Às vezes agora vem chegar aí o final do ano, né? Aí as pessoas vão beber demais, vão comer demais, como que se fosse o fim do mundo. Você quer ver um mercado. Você vai no mercado agora nessa época do ano, é uma brigaceira no estacionamento, gente colocando o carro não deve estacionar, aí no caixa aquele estresse. Sabe o que eu faço? Não vou nessa época no mercado. Eu já compro antes para não me incomodar. Sabe? Então, eu estou evitando o estresse. O estresse não é legal. É porque você produz adrenalina em excesso, a pressão aumenta, você pode ter até um AVC. Sim. É por causa de se estressa no carro, alguém bate no teu carro, aí final de ano, vai acabar o mundo. Muda o comportamento, né? Demais. Muito, demais, né? Muito. O mundo não vai acabar amanhã. Né? O mundo não acaba. Você lembra que em 1999, que ia dar um bug do milênio, que ia acabar o mundo em 2000? Acabou? Já se passaram 22 anos. E o mundo continua né, com os seus problemas e nós estamos aí, né? Então nós temos que ter um pouquinho de consciência. Eu acho que isso faz a diferença, né? Principalmente na área da saúde. Como é bom viver, né? Demais. Ver o mar, ver a serra, né? Ver os animais, ir para a praia, caminhar na areia, sair para caminhar no sol, passear com o cachorro. Tudo. Você gosta de animais? Adoro. Você aconselharia alguém a adotar um cãozinho de estimação para ter como companheiro? Claro, eu inclusive fiz isso. Você fez? Agora. Adotou? Adotei. Parabéns. Você é uma cachorreira, vamos dizer. Eu também sou. Eu adoro cachorro, adoro cães. E alguns amigos meus mudaram o comportamento de vida. Uns 2 ou 3 que adotaram um conselho que eu dei. Disse assim, Alivan, eu não sei mais o que fazer, eu ando meio entediado e tal, aposentado. Você adota um cachorrinho. Não, mas aí adota um cachorrinho. Agora o cachorrinho acorda ele 5h30 da manhã, ele todo feliz bota um tênis, um calção e vai caminhar com o cachorrinho. Já
Aí encontrei ele esses dias, e aí, como é que tá? Olha, meu companheiro aqui é show de bola. Falei para você. É bom demais. Então, assim, são pequenas atitudes que mudam a vida da pessoa, né? Mudam mesmo. É aquilo que nós falamos, o médico é apenas uma peça no quebra-cabeça. Sim. E o quebra-cabeça somos nós, né? Então, para que ele fique sempre numa boa, todos têm que fazer a sua parte, mas eu tenho que fazer a parte principal. Fundamental, né, Dai? Exatamente. Vamos ao intervalo comercial rapidinho, depois nós voltamos para falar sobre o uso do medicamento de forma correta. Você ouviu no começo do programa um profissional já com uma certa idade falando de como deve se tomar um comprimido. Será que eu posso tomar remédio e beber? Qual a quantidade ideal de álcool que eu posso ingerir quando eu estou tomando um determinado tipo de medicamento? Voltamos após o intervalo comercial, hoje com a Eleutério, ou melhor, Daia. Mas chamo de Dai, que fica, né, não é muito pessoal, mas é o carinho que a gente tem pela Dai, médica essa que está aqui em Joinville, atendendo lá na Clínica Social Saúde, de 2 vezes por semana. Se você quiser, né, conversar com ela, você pode marcar com ela lá na Clínica Social Saúde. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta, o último bloco do programa Saúde e Companhia, conversando hoje com Daina Eleutério, ela é médica generalista. Nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde, também do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez e da Clínica São Marcos Pneumonologia. Se você ronca, tem apneia, procure ajuda. O ronco e a apneia ajudam você a desenvolver hipertensão arterial. Você sabia disso? É impressionante. Se você sofre desses males, procure ajuda. Hoje nós temos tratamento e cura deste mal. Ronco e apneia. O que é apneia? A apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. Você acorda como se tivesse alguém sufocando você. Se você sofre deste mal, procure ajuda. Clínica São Marcos Pneumonologia. É o caminho. Doutora Daina, o jovem hoje em dia bebe demais. Barbaridade. E uma bebida tem se destacado. O energético, o famoso energético. Você receitaria um energético para alguém? Tipo assim, para estimular a pessoa Não. e tal? Não. 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 Assim, eu já recebi pacientes no consultório que faziam uso exagerado de energéticos, que desenvolveram um ataque cardíaco, ou seja, o coração acelerado demais. Taquicardia. Sim, e aí quando a gente foi pesquisar o motivo dessa taquicardia, ela bebia, a paciente em quesito, ela bebia cerca ali de 2 litros e meio de energético por dia. Barbaridade. Sim, sim. Por dia? Por dia. Nossa, é muita coisa, Muito. né? No lugar da água, Excesso de açúcar e o energético tem cafeína também, sim, né? sim. 2 litros por dia. Sim. Nossa. E foi só diminuir a quantidade que todos os sintomas... A taquicardia diminuiu. Nossa, e quando você mistura o energético com bebida alcoólica? Sim. Esse é um outro problema, né? Sim. A bebida alcoólica, por si só, ela já faz várias mudanças no nosso organismo, né? Que podem gerar, como por exemplo, tem pessoas que têm essa taquicardia. Então, quando você mistura com algum outra bebida, que ela também gera esse mesmo sintoma, é uma bomba, né, que você está fazendo ali. Então, o álcool com o energético, que tem cafeína e açúcar, ele potencializa, ou seja, essa mistura. Sim. E não é legal, né? Não. O jovem de hoje que bebe, e o jovem está bebendo muito hoje em dia, né? Eles bebem de segunda a segunda praticamente. No meu tempo, nós tínhamos as festinhas americanas, que era final de semana, sábado. A gente bebia, não vou dizer que não bebia, mas bebia crush. Você não conhece crush? Laranjinha, não tinha nem... Tinha Coca-Cola, mas era mais difícil. E tomava Cuba. Cuba era cachaça com... Nem era Cuba, era samba. Cachaça com coca. Hoje não. Hoje o jovem vai para a balada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vai embora.
E bebendo demais, né? Sim. Com 19, 20 anos de idade. Com certeza o futuro desses jovens não vai ser muito bom, não, né? Tem a grande chance de desenvolverem doenças hepáticas, principalmente, sim, né? Sim, outras doenças também. E outras também, né? O que é lamentável, né? Tudo bem, você pode beber, mas tem que ter uma certa moderação, né, Dai? Com certeza. Isso, o álcool, ele tem um lado benéfico, quando usado moderadamente. Moderadamente. Vamos supor, ele meia traz taça um de vinho. bem-estar bom para o paciente, então não posso virar para o paciente 100% cessa de beber, dependendo do paciente, tem que fazer isso, mas para a grande maioria, para de beber, cessa agora, porque ele tem o bem-estar dele, mas tem que ser usado em quantidades pequenas. Doses moderadas. Doses moderadas. É aquela coisa, né? Com moderação tudo é bom, né? Sim. Mas tem que ter essa sensibilidade. O que falta para muitos, né? Se abre a garrafa de vinho... Tem que beber ela inteira. Não, tem que ter bom senso, né? Toma meia taçazinha, guarda, amanhã toma meia taça. É igual o refrigerante. Você já viu que as pessoas... Agora tem aqueles refrigerantes grandes, né? 2,5 litros. Começou com uma garrafinha pequenininha. Aí foi aumentando e chegou a 2,5 litros. Aí o pessoal, quando vai beber... Aí eu não vou deixar esse restinho aqui, eu vou tomar tudo. Então tem pessoas que tomam uma garrafa daquela por dia de refrigerante. Sim. E estão fazendo um mal muito grande. Né? E tem que ser usado com moderação, porque senão vai chegar um momento da vida em que vai ser obrigado a parar. Aí é ruim. Aí é ruim, porque quando você proíbe alguém de fazer alguma coisa... Complicado, né? É pior. Então, realmente, quem faz uso moderado consegue fazer uso a vida inteira. Por um bom tempo. Exatamente. Né? Daí, o uso de medicamento. Por exemplo, no Brasil foi proibido a venda de antibióticos sem receita. Você acha correto? Sim, sim. Porque tem que ter a receita, antibiótico mesmo, o paciente ele precisa fazer o tratamento no tempo correto e da forma correta. Se eu passei um tratamento lá por 7 dias, ele tem que ser feito por 7 dias. Ah, melhorei com 5. Não, você precisa terminar o tratamento. Então, se for vendido sem receita, o paciente pode simplesmente chegar lá e tomar bem como ele entende. Ah, não, vou tomar aqui por 3 dias para minha infecção urinária, melhorei aqui e vou parar. Não, mas ele tem que ser feito da forma correta. Porque senão você pode ter alguns problemas por não ter feito o tratamento de antibiótico da forma corretamente. Sim. Porque eu sou leigo na área, mas é bom a gente perguntar, porque perguntando a gente ouve uma resposta e quando precisar a gente já sabe qual o caminho. Se eu tenho que tomar por 5 dias, é 5 dias só? Se for 5 dias, é 5 dias só. O médico receitou tomar 5 dias? Sim. Tem... Não posso ter 4 nem 6? Não, são 5. Se existem tratamentos de antibióticos dose única, de 3 dias, de 5, de 7, de 10, de 14, tratamentos mensais. Então, eles têm que ser feitos daquela forma. Se caso não tiver tido uma melhora na doença do paciente, nos sintomas, nos sinais, a gente reavalia. Se for necessário, entra com outro antibiótico ou aumenta o tempo daquele antibiótico. Mas ele tem Amplia. Sim, sim. Mas tem que ter critério. Exatamente. Porque o antibiótico, antes da venda proibida, aliás, agora com receita, ele era vendido aleatoriamente, né? Como você compra um paracetamol ou dipirona. Está com gripe, toma antibiótico. E não é o caminho, né? O antibiótico, ele tem indicações. As indicações, exatamente. E as indicações são únicas, ou seja, para determinado tipo de infecção é um tipo de antibiótico. Para outro tipo é outro antibiótico. Não necessariamente um antibiótico seja o caminho para todos. Para todos. E não necessariamente uma gripe, por exemplo, ela é o que a gente chama aí de resfriado comum, gripe viral. Isso. Que não resolve com antibiótico. Gripe viral, ela não resolve com antibiótico. Então, assim, não necessariamente pelo fato do paciente estar gripado, ele precisa de um antibiótico. Então, a gente tem que avaliar aquilo ali para saber se realmente há indicação do antibiótico, por exemplo. Porque o antibiótico, se não for bem usado, ele pode se tornar um inimigo da pessoa? Sim. Mas de que modo? Pode, por exemplo, primeiro que é um medicamento, né? Sim. Então, assim, você está usando o medicamento de forma inadequada. Certo. Então, aqueles efeitos colaterais que você tem com o uso de um antibiótico, você não devia estar tendo, porque não era necessário o uso do medicamento. Segundo, quando o paciente ele usa o antibiótico de forma inadequada, pode ser que
ele usando de forma inadequada, cessou ali os sintomas dele, mas a bactéria ainda está ali, por exemplo. Então a gente precisa erradicar com aquela bactéria. Então talvez ele tenha uma recidiva da doença porque não tratou de forma certa a doença. Então a doença talvez às vezes volta pior, vamos falar assim. Você volta com uma carga muito mais forte. Sim, sim. O uso de anti-inflamatório, por exemplo, também que é um outro problema, né? As pessoas estão tomando anti-inflamatório assim, qualquer coisinha anti-inflamatório. Aí se proibiu o antibiótico, mas em compensação o número de o consumo de anti-inflamatório disparou, né? Disparou. O anti-inflamatório usado de forma errada também pode trazer problema? Tem muito. Os pacientes, eles falam, a gente também percebe isso, tá, em literaturas, que os efeitos gastrointestinais do uso de anti-inflamatórios em grande quantidade são enormes, enormes. Então, às vezes, eu começo tomando um anti-inflamatório ali, vou tomar um, depois eu tomo 2, 3, 4, daqui a pouco eu estou tendo que entrar com o omeprazol, por exemplo, pelo fato do anti-inflamatório ter machucado aquela mucosa gástrica, entendeu? E tem outros efeitos adversos também do uso de anti-inflamatórios. O ideal seria a pessoa, para tomar o medicamento, ir ao médico primeiro? Sim, sim. Mas o meu amigo tomou e estava com sintoma parecido com o meu e resolveu, porque ele foi no médico. Aí ele me deu aquele remédio e eu vou tomar. É correto isso daí? Não, porque nem sempre o que deu certo para um dá para outro, né? Claro que existem, assim, casos que não tem que necessariamente procurar um médico. Uma febre aleatória ali, dá para ser medicado em casa. Dá para tentar controlar em casa. Mas, na grande maioria das vezes, precisa da consulta médica, sim. O bom é conversar com o médico, né? Sim. Até porque o médico ele vai olhar, vai ver, ele entende, de repente, do sintoma. Até olhando para a pessoa, ouvindo a pessoa, ele já tem uma noção do que a pessoa pode ter. Sim. Isso faz a diferença. Demais. O uso de medicamento, aliás, o brasileiro gosta de se automedicar, né? Muito. Muito, né? Muito. Tem pessoas que têm uma farmácia em casa. Aí ele compra, o médico receitou, o que sobrou ele guarda. Aí ele vai guardando. Aí quando ele tem o sintoma de novo, ele acha que aquele mesmo remédio que ele tomou vai resolver. E às vezes ele não olha a validade, porque o remédio tem a validade, né? Mas venceu ano passado, eu vou usar. Ele está inteirinho, está bonitinho. Só que ele não passou da validade. Medicamento passou da validade, não deve ser usado? Não deve ser usado. Não deve ser usado. Qual a consequência que pode ter uma pessoa? Primeiro que, às vezes, passou da validade, ele já não faz mais efeito. Então... Mesmo estando no invólucro bonitinho, sim. Na caixinha? Sim. A Anvisa, né, ela tem as indicações lá para colocar a data de validade. Então, aquela data de validade, ela é verdadeira. É verdadeira. Se passou daquilo dali, talvez o medicamento não faça efeito ou talvez traga piores efeitos. Ou ele pode causar uma outra situação. Sim. Então, o ideal é assim, o medicamento venceu, joga fora. Descarte. Aliás, até existem locais para descarte de medicamento, né? Nos postos de saúde, inclusive. E dizer sempre não à automedicação, né? Com certeza. É importante, né, Dai? Porque o medicamento que foi indicado para mim pode não ser bom para você, sim. Né? Ou podemos ter até o mesmo problema, mas a idade, o peso... Às vezes é até contraindicado, né, um paciente fazer uso daquela medicação. Se ele tiver alguma outra comorbidade, talvez aquele medicamento que fez bom para a amiga dela vai fazer pior para ela, porque ele tem uma outra doença associada. Um exemplo, a mãe toma um anticoncepcional, aí a menina menstruou, teve a menarca e começou a menstruar. Aí a menina precisa tomar anticoncepcional. Sim. A mãe pode usar o mesmo medicamento dela? Não. Você dá para ela? Não. A gente precisa ver qual que é o melhor anticoncepcional, porque os anticoncepcionais, eles são 2 hormônios juntos. Então, não necessariamente um hormônio vai dar certo para a mesma pessoa, então, porque eles têm efeitos colaterais também. Diferente também. Sim. Então, a menina tem que ir no médico para ver que tipo de medicamento, que tipo de pílula ela vai tomar. Sim. Ou seja, para que a mãe, é tudo igual, porque muitos acham que é tudo igual. Não. Eles têm diferença. Os anticoncepcionais, são 2 hormônios juntos. Um é sempre igual, mas o segundo, ele tem uma diferença. Ele tem efeitos colaterais diferentes. Diferente. Sim. Então, o que tem numa fórmula não tem na outra. Sim. E às vezes tem 2 numa só. Tem 2 tipos numa só ou numa só. Os orais que a gente passa para os pacientes, eles são 2 hormônios juntos. Interessante isso. Para encerrar, medicamento na hora certa. Vamos supor,
Medicamento, ó, o médico receitou, tem que ser 7 horas da manhã. Tem que tomar às 7 da manhã? Tem. Se eu tomar às 10, altera? Altera, porque o medicamento ele tem o que a gente chama de meia-vida. Então, daqui tantas horas ele diminui sua eficácia em tantos por cento, daqui tantas horas mais em tantos por cento. Então, chega um momento em que o medicamento que é para ser tomado de 12 em 12 horas, em 12 horas ele já parou de fazer o efeito dele. Por isso que você tem que dar mais uma nova dosagem. Porque ele acaba o efeito dele ali, aquela pílula que a gente... Eu demorei 3 horas para tomar outra dose e já praticamente eu tô sem defesa. É. Mais ou menos mais assim. ou menos isso. Então, se o médico diz que de 7 em 7 horas, tem que ser de 7 em 7 horas. Ou 12 em 12 horas, ou 24 em 24 horas. Seguindo direitinho, tem resultado positivo. Amém. Muito legal. Daina Eleutério, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você. Sucesso aí. Obrigada. E o programa fica à disposição. Com Se certeza. volte numa outra oportunidade. Muito obrigada. Feliz Natal. Você Saúde e paz. Tá, Muito bem, estamos encerrando mais um Saúde e Companhia, desejando a todos uma ótima semana. Em nome do Clube Social Saúde, em nome da São Marcos Pneumonologia, também do Laboratório Jimenez, a todos um grande abraço e não esqueça, no trânsito, seja paciente, para não ser paciente no hospital. Um abraço, até semana que vem. Tchau.